Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e boa noite. Poxa, 2024, eita, negócio já virou... Eu acho, Bernardo, eu acho que eu posso até gravar esse negócio dizendo que 2024 tá ficando irado, porque realmente essa segunda parte da temporada de 2024 está bombando demais. E hoje a gente trouxe, falando em bombar, né? A gente trouxe uma pessoa que tá mais do que bombando, não apenas nas redes sociais, mas em todos os meios de comunicação, com essa parte da psicologia infantil, com a Nanda Perim. Acertei, chamei certinho, hein? Nanda Perim. Não vou tomar bronca do marketing. Não, vai levar a bronca da galera, da galera. Do perfil, né? Porque como é Nanda, aí quando fala Fernanda, parece que tá bravo comigo. Tá bravo comigo, Eu sempre né? brinco com isso. Fala, chamou de Fernanda, parece que tá bravo comigo. Pois é, e esse negócio de ficar bravo, eu tenho certeza que eu vou tomar um monte de porrada aqui hoje como pai. Com muito respeito e muito carinho. Pois é, pode ficar à Porradas vontade. não violentas. A gente aguenta. Então eu falei que, cara, eu não vou apanhar sozinho. Eu vou trazer uma co-host aqui. No caso, eu trouxe a minha esposa, a mãe da Alice, nossa bebê de... Não é mais bebê, né? 2 anos. 2 anos ainda bebê? Ainda é bebê. Ainda é bebê, tá. Pois é. Então a gente tá aqui pra bater um papo, escolhi aqui, tá, esse tema, mitos e verdades da psicologia infantil. Eu mesmo tenho um monte de perguntas pra fazer, não apenas como host, mas como pai. Então ficou legal que eu fiz as perguntas aqui pensando muito nisso. Agora, antes da gente entrar propriamente no bate-papo, né? Ou na surra, que eu vou tomar aí pelo jeito, eu tenho que agradecer os meus mantenedores e as pessoas que estão ao nosso lado, né? Em primeiro lugar, a Apex. Você falou que já conhecia a Apex, mas você nunca tinha vindo no estúdio. Isso, nunca tinha gravado podcast aqui. Pois é, porque a Apex está investindo muito também nessa parte de comunicação, ajudando a gente a levar diversos conteúdos relevantes. Hoje mesmo, por exemplo, em tese, não tem nada a ver com finanças, né, que é o mundo deles, mas é um tema super relevante, porque eu gosto de falar muito de educação, eu penso que a educação é o caminho para o futuro. Então, a Apex abrir essa oportunidade para trazer pessoas como você aqui. Então, eu agradeço muito a Apex. Tenho que agradecer ao Five Sport Bar. Não sei se você já teve a oportunidade de ir. Já, gosto muito. Lá tem espaço pra criança. Exatamente. Pronto, já fez a propaganda do Five que precisava. Eles mandaram um presente pra você, tá? Pois é. Adoro 2 vezes. Tá bom. Tenho que agradecer também Tomasi Laboratórios. Pô, Tomasi é um dos, não sei se sabe, mas é um dos 10 maiores parques de análises clínicas do país. É, o que eu sei da Tomasi é que eu gosto de levar meus filhos pra tirar sangue lá, porque eles têm uma luzinha que mostra as veias. Então, além do meu filho achar isso muito irado, muito tecnológico, a criança fica mais tranquila, Se fosse porque um é uma neon furadinha assim, né? rápida. Que eles sabem onde que é, né, cara? É, não tem aquilo de ficar caçando a veia. Eu acho sou isso muito apaixonado maneiro. pela Nossa, quando Tomasi. eu vou lá, não tem essa luzinha aí. Mas Então é porque é você pra passe a criança, pedir. entendeu? Não, Passa mas a eu tenho que pedir, porque eu tenho medo. Não, você pede. Você fala, mãe, você precisa da luzinha. Ela traz. Inclusive ela morre de medo de tirar sangue e tal. Só que depois que a gente começou a se relacionar, eu falei, não, você vai começar a ir na Tomasi. Ela é em outro laboratório, não precisa dizer nome. E ela começou a ir na Tomasi e o medo foi caindo, né? Então, porque o pessoal lá realmente pede a é luzinha, Agora eu quero a luzinha. sensacional. Pronto. Você se sente no Ó, filme do e futurista. por último, mas não menos importante, pelo contrário, nessa primeira parte, cara, Claides. E eu não consigo. Eu abro os biscoitos durante o episódio e eu vou comendo, tá? Eu queria até perguntar se era Cleides ou Claides. Claides. Então é Claides, vamos Claides saber. mesmo. Pois é. Claides, então, Lê, você quer abrir qual aqui? Vamos, escolhe aí. O salgadinho, o docinho Mulher não tem gosta de jeito, doce. né? Não, e tem é como. O casadinho aqui não tem como. Nossa, Então, e com o cafezinho que vocês botaram aqui ainda. pois é, galera, diga aí, ó. Ó, já vou fazer Hoje eu vou o ter que meu sair da aqui. minha Eu dieta, vou vai comer, ó. ter jeito. Mas pode comer mesmo, tá, gente? Não tem cerimônia não. Aí eu falando de boca cheia. Isso mesmo. Pois é. Mostrar E que é bom mesmo. eu tenho que agradecer ao 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Tá? Não sei se você conhece, Fernanda, mas o Fórum Liberdade e Democracia é um ambiente em que as pessoas gostam de debater assuntos importantes, assuntos relevantes que podem realmente mudar a sociedade. E nesse ano eles vão falar sobre por que as nações prosperam. Quais são os indicadores que são analisados nos principais países que prosperaram? Indicadores econômicos. Tem mais liberdade? Tem menos liberdade? Tem intervenção do governo? Não tem? O livre mercado atua mesmo ou não? São questões econômicas, muitas vezes também questões filosóficas, mas o Líderes do Amanhã, que é o Instituto, né? Instituto Líderes do Amanhã está promovendo o 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. E quem é ouvinte do Diga Aí tem 10% de desconto. Então, só colocar o cupom do Diga Aí lá no forumvitoria.com.br que você vai ter 10% de desconto para adquirir o seu ingresso para o 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Ufa, foi! Falei todo mundo. Da primeira parte, depois tem mais. Vamos lá, começando o bate-papo. Primeira pergunta, eu acho que vai ser a mais fácil para você. Quem é Nanda Perim? Ah, essa é fácil mesmo. Levei muito tempo para descobrir, mas hoje eu consigo falar com facilidade. Eu sou mãe, né? Mãe de 2 filhos.
um com 10 e um com 8 agora. E eu sou psicóloga, formada aqui na UFS, aqui na Faculdade do Espírito Santo. E depois que eu engravidei, na verdade, quando eu engravidei do meu primeiro filho, era um sonho que eu estava realizando, que eu tinha o sonho de ser mãe, de engravidar, de passar pela gravidez. E quando eu era adolescente, eu conheci um médico aqui de Vitória que defendia que natural é parto normal e que a gente, né, que parto normal. Só que na época que eu engravidei 10 anos atrás, o parto natural ainda era coisa de doido. Ainda era uma coisa assim que minha família foi absurdamente contra, não conseguia achar Contra médico. ter o natural? Ter natural. Ué. Contra, não achava médico aqui em Vitória, tirando o Paulo Batistuta, que foi quem encabeçou esse movimento, não tinha médico. E o Paulo Batistuta, ele acompanhava parto num hospital que não aceitava Unimed, então eu não tive coragem de ir num hospital que não aceitava o meu plano de saúde. Então, não aceitava o meu plano de saúde. E eu não tinha coragem, porque se precisasse de uma internação ou qualquer coisa, aí lá claro, no apartamento, né? Necessidade. Isso. Então, na época, foi desafiador encontrar obstetra que ia acompanhar. Só pra gente contextualizar que eu tive filho numa outra época. Facebook estava começando quando eu tive filho, né? Então, foi essa jornada para eu conseguir o parto como eu queria, né? Fui, tipo, contra a maré e contra a sociedade, né? Contra a minha família. Mas, no fim das contas, por ser esse início e tudo mais, o meu parto, ele foi uma experiência muito ruim para mim. Eu detestei. Saí de lá a pessoa mais cesarista do mundo, sabe? E isso fez com que o meu pós-parto fosse muito desafiador. Então, quando eu passei esse primeiro ano de maternidade, me recuperando daquele parto e passando por esse pós-parto ainda, né, muito, muito conturbado por causa do parto que eu tive. Você conseguiu normal, você teve normal. Foi normal, mas é o que hoje a gente chama normal com muita intervenção, né? Normal com intervenções dentro de um ambiente hospitalar, que para mim é um ambiente que me deixa muito nervosa e tal. Quando meu filho fez 1 ano, eu descobri uma gravidez surpresa, que eu não estava pronta. Para vocês terem noção, o bebê estava descolado, assim, quando eu fiz a primeira ultrassom. E eu falei, a moça falou, provavelmente você vai perder. Eu falei, graças a Deus. Porque eu não tenho condição de parir de novo, não quero passar por isso. E aí o bebê ficou, o bebê vingou. E aí, a jornada que eu passei, da hora que eu percebi, eu vou, né, o bebê não vai, eu vou ter que ter esse bebê. Então, eu passei por um processo de me apaixonar pelo fato de que esse bebê tinha ficado. Porque antes eu estava frustrada. E depois, daqui a pouco, eu fui me apaixonando por ele, né? E daqui a pouco eu já estava com medo de perdê-lo, porque a gente... Isso foi natural ou você montou psicologicamente alguma coisa para esse processo? Foi muito interessante. Não, foi muito... o que eu estudei a partir do pós-parto do Theo ter sido conturbado... Eu, quando fiquei grávida do Gael, tive que passar por todo esse... Entendi. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu comecei a escrever sobre isso no Facebook, criei um blog, comecei a escrever sobre isso. E, basicamente, quando eu comecei a Psimama, tinha outro nome, e era falando sobre preparo para parto e puerpério. Eu falei, dessa vez eu não quero puerpério conturbado, pós-parto, né? Dessa vez eu quero me preparar para o meu pós-parto. E outra coisa, eu não quero passar por um parto como que eu passei. E, coincidentemente ou não, naquela época eu fui morar lá em Porto Velho, Rondônia, com meu marido. Então, o parto do meu segundo filho, ele foi muito meu, porque eu não morava perto da minha família, eu pude decidir tudo. E aí eu decidi também, muito a contragosto da minha família, um parto domiciliar, um parto em casa. Que o parto do Theo, 10 anos atrás, o parto natural era, para nós, o que o parto domiciliar ainda é hoje. Então, essa mesma sensação que vocês tiveram quando eu falei parto domiciliar, o povo teve quando eu falei parto normal na fase do Theo. Então, eu consegui uma equipe maravilhosa aqui de Vitória. E essa equipe... Mas você veio para ter aqui, então? Eu voltei para ter aqui. Lá em Rondônia não tinha, na época, não tinha a equipe que poderia me acompanhar. Sofreu um acidente, a enfermeira obstétrica e tal, e não dava. E aí, então eu vim para Vitória, tipo assim, faltando pouco tempo para o neném nascer. E tive o bebê aqui com uma equipe maravilhosa daqui. E eu lembro, na época, a equipe me dando os dados estatísticos, por que o parto domiciliar, em muitos países desenvolvidos, ele é sempre a primeira escolha. Ir para o hospital é, tipo assim, a segunda, terceira opção.
Então, eu estava indo muito guiada nisso. E aí, o parto do Gael foi dentro da minha casa, no meu quarto, que, na verdade, sim, eu morava em Porto Velho, mas a minha mãe continuava morando aqui. A casa que eu crescia, minha mãe morava ainda. E apesar dela discordar absurdamente de eu ter filho lá, ela apoiou, certeza. né? Ela, na hora que ela falou, tá, não tem jeito, então eu quero que seja na minha casa, que pelo menos você tá junto comigo, né? Então, foi assim, foi a experiência mais incrível da minha vida. Foi o oposto da outra, Foi então. a experiência, assim... Eu falo dela emocionada toda vez, e eu falo dela toda vez. Agora, é engraçado Foi que incrível. você saiu do parto do Theo e você falou que me corrija se eu estiver errado. Super cesarista. É, E ainda assim, quando você foi ter o Gael... isso. Porque ao longo desse processo, eu descobri que o que tinha sido ruim... Eu fui estudar uma teoria que a gente chama da... Ai, gente, me fugiu a palavra agora. Que a gente chama da biografia humana, né? Que é uma versão que fala da ecologia humana. Então, dos seres humanos enquanto natureza mesmo. Ok. E aí, a ecologia humana, ela defende que nós temos um sistema, né? Como todos os outros mamíferos, para parir. E que o parto padronizado nosso, cultural... Ele foi um parto de uma época que não tinha vacina, de que não tinha... a gente não tinha sanitariamento básico, não. Como é que fala? Saneamento. Saneamento. A gente não tinha saneamento básico, a gente não tinha muita noção de muitos conhecimentos que se tem hoje. Então, ela foi sendo hospitalizada para defender de coisas que hoje a gente não precisa se defender tanto. Ok. Entendeu? Então, essa visão é uma visão que diz, por exemplo, que você entrar num hospital... a maior parte de nós, por exemplo, não sei se vocês são como eu, mas entrar em hospital é um Eu não gosto, não. angústia em vocês? Também não. Eu não gosto, não. O cheiro de hospital não dá estranho. às vezes a pressão até cai. Então, Não o que gosto, ela defende, a autora dessa ecologia humana, é que o ambiente é hostil. Ok. Então, o corpo da mulher, ele não vai se sentir seguro. E para parir, você precisa se sentir segura. O seu corpo, se a gente vivesse ainda a céu aberto, como o nosso corpo, nossa formulação original, ela ainda está de 10 mil anos atrás. Ok. O corpo não evolui com essa rapidez. Então, o corpo humano, para ter um filho, né, pro bebê nascer, esse corpo precisa sentir que ele está num ambiente seguro. E nessa questão, assim, por exemplo, vou pegar então, trouxe o teu exemplo, vou pegar o exemplo da Letícia. Se ela tivesse feito parto em casa, provavelmente ela e a bebê teriam morrido. Isso. Aí, quando você tem uma equipe que defende isso, que estudou para isso, que está trabalhando... Primeiro, tem todo um estilo, né? O seu corpo tem que estar todo de uma forma. Então, por exemplo, o meu bebê não tinha Toda uma virado... preparação, né? Toda uma preparação. O meu bebê estava pélvico até 36 semanas. Ele estava sentadinho, ele não estava de cabeça. Então, o parto domiciliar estava suspenso. Se ele não virasse, ia ser uma cesariana. Entendeu? Se minha pressão tivesse baixa, se minha pressão tivesse alta, tem vários pontos. E ainda bem que a gente tem o conhecimento, a medicina, para dizer, esse aqui é o caso clássico que a gente não vai testar. A gente sabe, né? E ainda assim, em vários países, por exemplo, lá no Reino Unido, essa mulher ainda iria ter o filho em casa, da mesma maneira. E lá no Reino Unido ainda, não sei se é assim agora, mas na época que eu tive filho era assim. A família ainda recebia uma compensação financeira por ter tido filho em casa, porque para o Estado é tão caro ter filho no hospital que ter em casa valeria ainda uma compensação financeira por você ter filho em casa. E o nosso modelo de saúde aqui, com a questão do plano de saúde cobrindo tudo, é raro. Não é muito comum lá fora. Exatamente. E lá no Reino Unido, o NHS, né, ele é uma inspiração do SUS. Então, ele é um sistema público que funciona muito bem. Claro. E aí, então tem isso. Teve todo um preparo. O meu médico, né, eu tive que preencher vários pré-requisitos, mas que é importante a gente falar que esses pré-requisitos, eles são padrão. A grande maioria das mulheres vai preencher esses pré-requisitos, entendeu? Tá claro ali essa questão da comparação do ambiente hospitalar hostil, faz total sentido, do ambiente domiciliar, natureza. Qual o impacto disso? A vantagem é pra mulher ou a vantagem é pro bebê lá na frente? Então, pro bebê também. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Meu marido ainda estava em Porto Velho quando eu entrei em trabalho de parto, mas eu entrei em trabalho de parto com 39 semanas, então eu achei que era só sabe, quando dá aquele negócio depois passa. E aí eu chamei a minha doula, né, que era inclusive uma grande amiga minha, e chamei a equipe toda, tipo assim, galera, pode ser que seja agora, pode ser que não. E aí foi todo mundo lá pra casa. Só que ficou eu e a minha amiga no quarto, e a equipe toda lá na sala esperando, de vez em quando vinha, media, via batimento cardíaco, ver se o bebê tava bem, voltava. E aí, o que aconteceu? Tava a minha mãe
né, com a casa dela. E tava a funcionária que trabalhava na casa da minha mãe na época. Ok. Todo mundo que estava envolvida lá no trabalho de parto, quando o bebê nasceu, foi um negócio meio assim, parecia que todo mundo ali tinha parido. Eu não sei explicar, Sei. mas todo mundo, assim, a gente tava... A enfermeira obstétrica brincou que teve uma onda de ocitocina, assim. Porque todas as mulheres, inclusive, 2 delas contaram pra mim que menstruaram naquele dia. Desceu a Cacete. menstruação. Então, existe uma onda de ocitocina, de Energia. amor. Né? Mas orgânico, assim. Ok, a gente ok, falando tá de claro, tá química claro. interrelacional. Não, tá claro. Então, o meu filho, ele Eu acredito muito nasceu... o meu filho nasceu mergulhado em ocitocina. E eu, assim... Agora a gente tá falando de casuística, minha visão, minha experiência. O Gael foi o bebê mais tranquilo que eu já vi na minha vida. Ele era um bebê que ele não desesperava por nada. Ele era um bebê a impressão que eu tinha é que ele era um bebê muito tranquilo. Ok. No sentido, assim, de que eu acho que desde que ele nasceu, ele sentiu um ambiente que eu não sei explicar. Tá Sempre claro. foi. A única vez a primeira vez que o Gael chorou, ele tinha 3 semanas e ele foi fazer o Tá de teste. sacanagem que demorou 3 semanas pro bebê chorar. Para um bebê chorar. Lógico que ele chorou na hora que ele saiu, né? Não, Porque é claro, assustador. claro. Mas depois disso, foram 3 semanas sem Caraca. chorar. Tanto que eu cheguei aí na pediatra falar assim aqui... Tá tudo bem? Será que ele é, tipo, surdo, mudo? Será que ele tem, sei lá, alguma característica claro. que faz... E aí, ela disse, não, eu acho que ele é só muito feliz mesmo. Legal. E a única vez que ele chorou foi porque ele foi fazer o teste do pezinho, que já era... Sei. Que, inclusive, a gente fez na Tomasi. Aí, ó. E eu fui na Tomasi por causa da Luizinha, já tinha 10 anos atrás, então realmente você Tô tá desinformada. atrasado. Tá desinformada. Só que, na época, Tomasi não tinha consciência, não acredito que Tomasi hoje tenha consciência, mas na época não se tinha consciência de que a melhor forma de fazer qualquer procedimento invasivo no bebê é com ele no peito. Tinha-se a falsa impressão de que o bebê ia respirar o leite, uma coisa que não faz sentido Tudo que a nenhum. Alice fez, tava sempre contigo. Tava... Tudo que você mudou muito. E aí ele chorou só porque ela não deixou ser no peito. Ela furou uma vez, furou 2 vezes, não Nossa, pegou tadinha. veia. Na terceira falou, ou vai ser no peito ou eu vou embora. Mas só... Botei no peito e ele não chorou. Ó, a gente acabou de matar um mito aqui, tá, Letícia? O tema era mitos e verdades da psicologia infantil. Que o segundo vem mais virado no raio, tá vendo? Ela acabou de mostrar que o segundo não é. Então a gente pode conversar aí depois sobre isso. Eu tive a minha gravidez foi uma coisa meio que louca, assim. Foi uma coisa esperada pra gente. Um golpe dado pelo meu marido, caso as pessoas não saibam Foi disso. eu. Fui Eu dei um golpe. A Eu gente dei mesmo, fala assumo. que foi realmente um Conheço golpe muitas famílias dele. do golpe. Eu dei um Lá golpe. em casa, o golpe foi ao contrário. Era um tal, tinha sempre uma data ali, tinha um negócio de uma dor de cabeça. Esse outro dia, não, hoje eu acordei tarde. Hoje não sei o que lá, tal. Até que um dia um casal de amigos falou assim, vem cá, você já contou essa tabelinha pra ver se tá batendo a dor de cabeça dela, o negócio com a data? Eu falei, cacete, não. Aí eu contei, aí eu falei, agora você Foi se lascou. batata. Só que eu não contei pra ela que eu contei. Entendeu? Não, eu tentei dar um migué ainda, aí eu falei, não vamos, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. No final das contas, deu muito certo. Deu muito que certo. A Liliquinha, que a gente chama, a Alice, mas o apelido dela carinhoso é Liliquinha. E é engraçado que, assim, eu tive uma gravidez que eu... Até os 4 meses estava indo tudo bem, porque eu sempre fui uma pessoa que fez atividade física, me alimentei bem, nananã. Então, eu na minha cabeça, principalmente por conta de rede social também, que é engraçado isso, eu tinha certeza que eu ia ser aquela grávida que ia treinar até o último dia, que ia ter uma gravidez maravilhosa e que ia conseguir ter parto normal, porque minha mãe teve, minha irmã teve, enfim. Com 4 meses, tudo parece que virou de cabeça para baixo. A gente descobriu que a Alice queria vir Você antes tinha um da hora. colo- você tinha um colo curto. Então é uma condição do meu Já corpo. tava fininho, né? Muito Já fino. estava afinando. Então a gente teve... Para não passar por Tem que uma fazer cirurgia, cerclagem. né? Fazer cerclagem, a minha médica orientou a colocar um pessário, que nem todo mundo conhece ainda, né? O plano de saúde não cobre. Então a gente teve que fazer tudo Carinho. em particular. E aí foi o que... Eu falo que foi o que salvou a Alice. É. A gente conseguiu ter ela com 37 e 6 semanas. Eu tirei ela com o pessário com 37 e 4 dias. Um negócio desse. Foi uma coisa assim, 2 dias depois ali eu entrei Nasceu. em trabalho de parto. Aí eu pensei, bom, se tava querendo nascer antes da hora, na hora do parto vai ser um... Vai nascer um bicho pequeno, vai sair nascer, rapidinho, vai né? sair A lógica matemática é essa, né? Não, só que ela já era grande. Ela já tava... A bebê também era tava bem grande. crescendo. Não, tava bem grande, Não, bem ela grande. Com 37, 6 dias, ela nasceu com 3,815 kg.
Ela era muito grande. Então não é que ela queria vir antes, ela tava a termo. Na verdade, era. Ela Porque eu tava também pronta. diz minha mãe que eu era um bebê grande também. Então, minha família, todos os bebês, a gente é alto, então tudo de 4 quilos. Eu sei que eu passei muito mal. E a minha experiência, tanto na gravidez como no parto e tudo, foi horrível. Foi, assim, tanto que é uma coisa hoje que a gente conversa, que Marcelo me pergunta, a gente vai ter o segundo filho? Hoje, com a cabeça que eu não tenho condições nem psicológicas de passar ter por aquilo de novo. o segundo filho. Agora olha que curioso, né? Assim, teve essa questão durante o parto e, enfim, tudo que a mãe sofre, uma mãe que é tabagista, que fuma, mãe que bebe, etc. Isso tudo passa pro filho, etc. Tal. Então, teve esse estresse, vamos dizer assim, de Letícia, que naturalmente ela ficou muito estressada a partir do 4º mês de gravidez. Seja por conta de uma possibilidade de um parto prematuro, seja porque ela teve que mudar a vida completamente dela, uma pessoa que gosta muito de se cuidar dos esportes e tal. Então, já há um acúmulo de estresse, teve que ficar em casa, não deixar ela ir trabalhar, etc. Teve uma coisa, assim, extremamente estressante que foi o parto. De novo, elas quase foram as duas, deu tudo certo, felizmente, ótimo. Só que a Alice é um bebê maravilhoso. Ela é uma criança maravilhosa, ela é uma criança que tá sorrindo o tempo inteiro, super saudável, se alimenta super bem e tal. Então, não há necessariamente essa relação. Não, porque Como também que depende funciona muito isso? de como vocês reagiram a cada um desses estresses. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que ao invés de vocês terem, pera lá, o parto foi complicado, vamos supor que, e aí, assim, a gente não tá colocando responsabilidade, né, culpa, mas sim, assim, cada pessoa vai reagir de uma maneira. Então, se você tivesse reagido, por exemplo, se estressando com isso, arrumando um monte de coisa para fazer fora de casa, né, como acontece, infelizmente, aqui nas famílias brasileiras, do marido começar a ter um monte de atividade fora de casa, sumir de casa, a mulher ficar sozinha em casa, né, passando por essas barras, e aí ela entra num burnout, entra numa depressão, né, quando o bebê nasce, ela já tá indisponível emocionalmente, então Muito. esse bebê encontra uma casa fria, uma casa que não acolhe, não é uma casa fria que não acolhe porque não ama, é pelo nível de estresse que tem naquela atmosfera. Então, não é só, claro que existem, como toda a ciência, né, existem várias linhas, a psicologia é assim também. E tem linha que vai dizer que não, que o que o bebê passa. Mas a minha linha de trabalho, ela foca muito mais no que acontece com o bebê depois que ele nasce. Entendeu? Entendi. Assim, claro que vai interferir, Não, mas claro, não vai claro. ditar, entendeu? E pegando esse ponto aí, Fernando, desculpa interromper, mas pegando esse ponto que era a pergunta aí, como que é o cérebro da criança, a mente, né, a psicológico da criança, de acordo com idades ali? Nasceu, é um tipo até quando e como que funciona esse recebimento de informação, de cultura, de valor, depois a partir de que idade começa a aprender de verdade, espelhar no pai, na mãe então, e tal. Assim. a minha linha de trabalho, então, né, que como eu falei pra vocês, é a ecologia humana, a gente enxerga de uma forma mais natural, a gente enxerga o seguinte, os primeiros 2 anos de vida do bebê, 2 anos. Esse bebê, ele tá numa coisa que a gente chama de fusão emocional, né, com geralmente a mãe, que é a figura na nossa cultura hoje, né? É geralmente o cuidador primário, mas esse bebê vai ter fusão emocional com qualquer cuidador primário que tenha na vida dele, né? A gente tem uma sociedade inicialmente, nós éramos uma sociedade, seres humanos eram de vários cuidadores primários, né, coprimários, mas agora a gente, infelizmente, com a individualização e tal, acaba tendo a mulher como primário ou a babá como primário e os outros como tipo secundário e terciário, né? Então, primário, secundário e terciário tem a ver com qual é o nível de fusão emocional que esse bebê tem. Então, o que é a fusão emocional? A fusão emocional é essa capacidade que o cuidador tem a autora dessa teoria, que é a Laura Gutman, ela fala assim, é como se o cuidador ele estivesse dentro de uma banheira com a criança. Se a água esquenta, ele sente. Se a água esfria, ele sente. Então, a fusão emocional é você estar na mesma psique que a criança, assim, no mesmo âmbito emocional que a criança. Então, a criança ainda não tem a psique própria e ela compartilha com o cuidador primário, com quem está fusionado com ela. Então, o exemplo mais clássico a pessoa fusionada ao bebê, tira a calça do bebê para trocar fralda, por exemplo, e tá frio. E se o bebê se incomoda com esse frio, a pessoa não pensa assim, o bebê está com frio. A pessoa é uma coisa orgânica. Ela sente, ai meu Deus, o bebê está com frio. Ela sente como se ela tivesse com frio.
Entendeu? Então, a reação do corpo dela não é uma reação lógica, é uma reação emocional. E nos 2 primeiros anos de vida da criança, para a nossa linha de trabalho, isso é considerado saudável. É eu compartilhar com a criança, né, as sensações. Se eu estiver raciocinando logicamente sobre a criança e não sentindo junto com ela, nessa visão, a gente perde um pouco. Essa comunicação ela fica truncada. Tá. Então, quando que isso acontece, por exemplo? Quando a família intervém muito. Sabe, que é o caso clássico aqui do Brasil, da pessoa, da sogra ir morar na casa, ou a mãe ir morar na casa por 10 dias, 20 dias, sei lá. E aí, essa pessoa mais velha, ou contrata uma funcionária, não sei, e essa pessoa intervém na relação da mãe com o bebê o tempo inteiro. Então, o problema não é morar, é intervir. Hã? O problema é intervir. O problema é a relação de intervenção. Ok. Atrapalhar, porque para essa fusão acontecer, a mãe precisa ter privacidade, intimidade, tempo com o bebê. Ela precisa errar muito. Ela precisa... O bebê tá chorando, ela achar que é fralda, mas não era. Achar que é fome, mas não era. Ela precisa de errar para ela ir sintonizando com o bebê. E se tem alguém o tempo todo pegando o bebê na mão dela, dizendo para ela, é isso, é aquilo, intervindo, ela não consegue ouvir o bebê porque ela tá ouvindo essa pessoa, ela tá preocupada. Aí é uma coisa que chama de triangulação. Ela tá tão preocupada com a relação com esse adulto que o bebê, ele não é o foco da atenção dela. A atenção dela tá dividida entre o bebê e o adulto. Que é outra coisa que acontece quando o sistema familiar antes do bebê, a mulher servia ao homem. Vamos supor, a mulher que cuidava do homem, aquele padrão, né? Quando esse bebê vem e esse homem está acostumado a ser cuidado, ela também triangula. Porque agora, antes a atenção dela era só voltada para o marido. Agora que o bebê nasceu, ele continua na expectativa de ser cuidado. Né? Isso é assim, o padrão, tá, gente? Ela traz na literatura claro. Que é o que é esperado. Então, há um conflito muito frequente do marido com o bebê, porque ele quer continuar sendo cuidado. Ele fala, ela me esqueceu desde que o bebê nasceu, ela, sabe, a nossa relação não é mais a mesma, esfriou, né? E é o caso, às vezes, que a pessoa vai buscar outro relacionamento fora e tal, ao invés do que é vamos dizer assim, o mais saudável emocionalmente, que é ele cuidar da mãe, para a mãe cuidar do bebê. Ele cuidar da mãe, né, do bebê, para a mãe poder se cuidar. Então, a mãe só estar concentrada nela e no bebê. Ela não ter que se preocupar com nada externo a isso durante o puerpério. Principalmente o puerpério imediato. Muito interessante falar isso. Eu acho que eu nunca te contei. Mas, logo depois que a Alice nasceu, eu sentia que eu precisava cuidar mais de você do que de Alice. Foi um período que eu tava... Porque ela não estava bem. Ela não estava bem. E eu falava assim, cara, ela tem que ficar bem por cada bebê. Né? Então, eu pensava muito nisso. E aí vem um negócio que às vezes acha que a gente, porque não carregou, porque não teve gestão e tal, não sofre. Cara, você não tem noção como que era o meu nível de estresse, só que eu não deixava transparecer pra você, porque eu queria você bem, eu não queria mais uma preocupação. Porque é o seu momento de estar estressado mesmo. O que a Laura fala é que durante parto e puerpério, nos dois é a mesma coisa. Se a mulher se estressar, o negócio desanda. Então, todo mundo... A Laura fala assim, todo mundo que está com a sanidade intacta precisa ser barreira desse estresse. Perfeito. Porque a mulher acabou de passar por um parto, ela passou 9 meses engravidando, agora ela vai passar mais 9 meses engravidando, né? Porque você imagina, o bebê, ele ocupa um espaço, todos os seus órgãos estavam acomodados na caixa torácica, seu volume sanguíneo triplicou, o seu corpo inteiro mudou, né? Então, assim, não é uma fase que a mulher realmente dá conta de estresse, né? Tanto que o leite seca, tanto que um monte de coisa que acontece. Então, é o momento mesmo do homem, a visão, né, é de que o papel da esposa, no caso de serem 2 esposas, ou do marido, no caso de ser uma esposa e um marido, é exatamente blindar para esse estresse não chegar lá. Eu não sou a puérpera, né? Lógico que o pai no puerpério, ele também tá... então, qual é uma das questões do puerpério? É que você tá redescobrindo os seus papéis, tanto na sua família de origem, quanto na família que você está construindo. Então, uma coisa é o Marcelo, filho. Ok. Outra coisa é o Marcelo, filho, pai. Ok. São 2 pessoas, né? Sim, a partir do momento que você precisa dar limite, por exemplo, para sua mãe e para o seu pai com relação a Alice, o seu papel com eles muda. Perfeito. A forma deles te verem muda. Perfeito. Né? Uma coisa era você esposa, outra coisa é você esposa e mãe.
É outro Sem papel. dúvida, sem dúvida. Você filha e mãe, outro papel. Então, o puerpério, uma das grandes bagunças do puerpério é que o puerpério é como se fosse uma TPM muito forte com relação a hormônios, né? E nesse processo, o corpo voltando, então a gente sangra muito, a gente sente muitas dores, a gente fica com muito sono, o peito triplica de tamanho, a gente sente dor. Então, tem muita coisa fisiologicamente acontecendo. E, além disso tudo, você tá, da noite para o dia, a sua identidade fica toda embaralhada. Fica, com Só que certeza. o homem está com a identidade baralhada, mas o corpo físico e emocional intacto. Isso aí. A mulher está com as identidades abaladas, se recuperando de parto, de gestação, se recuperando, né, às vezes, de uma experiência ou outra mais difícil no hospital, como é, às vezes, ficarem furando muito o bebê, ficarem levando e trazendo o bebê o tempo inteiro. Todas essas coisas passam por Verdade. uma Uma questão de conflito, né? Eu lembro que eu vivi um conflito ali que eu fiquei... É até difícil falar isso, mas vou falar... nas primeiras semanas da Alice, eu olhava e falava, gente, eu não sei se eu amo a Alice. Eu perguntava pra ele, eu falei, você ama ela? Porque, assim, ela sempre foi um bebê muito bonzinho. Só que, por conta de tudo aquilo que eu passei e de tudo aquilo que... eu tive muita expectativa quebrada, desde os 4 meses até depois. Então, assim, aqueles conflitos que eu fui vivendo ali começaram a me atrapalhar no papel de mãe. Então, assim, eu ficava, gente, será que eu amo? Mas eu tenho que amar, ela é minha filha. Aqui, mas isso aí é mais um mito. Vamos lá pro tema de hoje. Boa, É vai. mais um mito gigante da nossa cultura. Não existe esse negócio de nascer o bebê a nascer o amor, não. Mas me alertaram disso, tá? O amor é conquistado. Um amigo me alertou Todo disso. mundo adota o filho. Não Um existe amigo me filho que alertou não é disso. adotado no mundo. Pô, muito bom isso aí. Entendeu? Muito bom. Todo mundo, gente. Ninguém. E isso é um negócio, eu acho, uma maldade com as mães. Uma maldade. Porque mexe com o psicológico também, Você né? gerar a expectativa que na hora que o bebê nasce, você vai olhar. A primeira coisa que eu pensei quando meu filho nasceu foi, será que esse é o certo? Você sabe por quê? Porque na hora que eles pegaram o bebê, levaram, né? E eu fiquei lá fazendo sutura, não sei o quê. Depois fui até o quarto. Quando eu cheguei lá, já tinha um bebê limpo, de roupa. Eu não dei banho nele, não botei roupa nele. Sabe, será que na hora de dar banho e mudar de roupa, tanto que uma das coisas que a Laura defende é que isso não deve acontecer. O bebê nasceu, botou no colo da mãe, vai ficar no colo da mãe. A Alice mas foi tem que assim, pesar, quase. tem que medir. Beleza, você vai pesar Eu fui na junto. frente da mãe. Eu fui junto. O meu marido foi também. Ela não só tinha que, condição, eu fui Só junto. que a Laura, eu acho interessante que a Laura põe assim, né? Aí vamos lembrar que ela defende a ecologia humana. Ela diz assim, por que os animais não conseguem... grande parte dos animais não conseguem parir em cativeiro, né? Porque você leva o filhote, traz de volta e não sabe se o filhote é dele. Ele rejeita um filhote que não está com o cheiro dele, que está com o cheiro das pessoas que mexeram nele. Levou muito tempo para começar a entender como é que faz para procriar em cativeiro os animais e tal. Então, ela fala, a cesariana, por exemplo, o parto hospitalar, ele é uma mamífera parindo em cativeiro. Claro. Se você tira, ela viu um bebê pelado, todo sujo de sangue, volta um bebê limpo de roupa... Por mais que nós sejamos seres lógicos, né? A nossa parte mamífera estranha. Faz sim. Estranha. Agora, faz a mãe ser a primeira a botar a roupinha. Gente, como que você tira de uma mãe a oportunidade de ser a isso é primeira a verdade. dar banho no filho dela? Como que você tira de uma mãe a oportunidade de ser a primeira a botar a roupinha? A roupinha que foi você que escolheu. Entendeu? E outra coisa, tem aquele sebinho que fica Sim, no é bebê, importante que chama pra caramba. vernix. Ele tem vitamina K, deixa absorver. Engraçado que com a gente não limparam, não. Deixaram bastante. Mas é porque eu tô É porque é uma falando de uma questão experiência de 10 anos 10 anos atrás, né? Então a gente também tem que... Assim, atualizar. como que um bebê de 2 anos, ou um pouquinho menos, até um pouquinho mais assim, como que eles enxergam a gente? Porque eu sinto que a Alice entende muito o que eu falo com ela. Porque ela já tá naquela fase da comunicação e tal. Como que ela enxerga a gente, assim, já psicologicamente? Então, Tem- aí vou responder essa pergunta respondendo a que você fez anteriormente. Então, dentro da ecologia humana, a gente acredita que existe a gestação intrauterina e extrauterina. Ok. Tá? Aí vai ter a visão ocidental e oriental. A visão oriental é de que são 9 meses dentro, 9 meses fora. Então, o bebê sai da esterogestação, da gestação externa, quando ele consegue se mover sozinho. Então, ele começa a engatinhar, que é por volta dos 9 meses. Já a ocidental são 12 meses de gestação, 9 internas, 3 externas. Então, aqueles 3 primeiros meses que ali o bebê é um fetinho. Ele dorme o dia inteiro, Sim. mama, dorme, mama, dorme. Mama dói. E caga. Né?
Isso, caga, bastante. São 3 coisas, é o ciclo. Grandes volumes. É ciclo. Isso. Sai assim pelas costas. Rapaz, nem faz. E aí, então, ambas as visões enxergam o bebê recém-nascido, então, como uma continuação, porque o bebê é humano, né? A inteligência do ser humano, se ele fosse chegar até 3 meses antes de nascer, não passaria pelo canal vaginal, a cabeça seria muito grande. Então, tem que nascer prematuro. Então, o bebê humano nasce prematuro em comparação a outros mamíferos, essa é a visão, né? E ele evolui, né? Tanto que o crescimento neuronal do bebê no primeiro ano de vida é absurdo, é exponencial, é gigantesco. Então, nessa visão, esse bebê, ele tá fundido emocionalmente com o cuidador porque ele não consegue se comunicar, ele não consegue falar, tô com dor, tô com coceira, ele não consegue expressar nada. Então, a psique dele é simultânea, né? É uma psique, enfim, que depende da psique do... Então, qual é o lado bom disso? Esse bebê está sendo suprido. Qual é o lado ruim disso? Se essa mãe não está bem, ou se esse cuidador primário não está bem, o bebê também não está bem. Então, chega até a gente, um bebê que chora muito, a gente vai cuidar da mãe. Geralmente, a gente cuida da mãe, o bebê acalma. Entendeu? Tanto quanto que vocês estavam falando, ela não estava bem, mas você sacou rapidinho que o seu papel era cuidar dela. Provavelmente, não fosse essa sua sacada, ela não seria o bebê tranquilo que vocês estão descrevendo aqui. Porque, por mais que ela não estivesse bem, existia um raciocínio do eu estou num ambiente seguro. Eu posso não estar bem, mas eu sei. Você imagina se você estivesse saindo de casa e tipo assim, chegando super tarde todo dia e fim de semana, vou pro futebol, vou para isso, vou para aquilo, e ela estivesse absolutamente sozinha com o bebê em casa. Claro. Ou então que viesse uma mãe, uma sogra, ficasse cobrando dela, criticando nesse ela. Ponto, a minha sogra, porra, que pessoa maravilhosa. E eu acho que eu fiquei um mês dentro de casa, não foi, Lê? Trabalhando de casa antes de voltar pro escritório. Então, essa não é só a psique da mãe, é a psique do ambiente que o bebê tá, né? E com 2 anos, assim? Isso, aí a partir de 1 ano, esse processo começa a diferenciar, porque o bebê começa a ter uma consciência maior do mundo. Mas a partir do 2º ano de vida, então a gente fala que o puerpério, segundo a ecologia humana, o puerpério ele dura 2 anos. A mulher é puerperal por 2 anos. Por quê? Porque a partir do momento que esse bebê começa o processo de individuação, que a gente chama, que ele começa a entender que ele é um ser separado do pai e da mãe, que ele tem desejos e que não é óbvio para o pai e para a mãe às vezes, que ele não consegue explicar, ele começa a ter necessidade da linguagem, porque ele já tem desejos, ele precisa expressar esses desejos. Então, por volta de 2 anos, 2 anos e meio, segundo essa teoria, acontece um negócio chamado separação fusional, que é quando o bebê separa essa fusão emocional da mãe tão intensa, lógico que a fusão emocional ela é para sempre. Né? Você hoje, por exemplo, tá numa festa, vê sua mãe de longe, você sabe se ela tá gostando da conversa que ela tá tendo. Claro. Se ela tá doida pra você aparecer e tirar ela dali. Já então, sabe. A fusão, ela é eterna. Pai, legal. mãe, né? Se legal. conexão. Mas, durante os 2 anos, essa separação fusional. E a autora descreve que é quando, geralmente, o bebê se apega mais ao pai. Então, há uma fusão emocional forte com o pai por volta de 2 anos, 2 anos e meio. A mãe, ela já passou por um processo durante 2 anos, aquele processo de descobrir a nova identidade, né, de se descobrir mãe. E é muito curioso que, geralmente, por volta dos 2 anos, a mãe começa a querer outros projetos, ela quer trocar de carreira, ou então quer fazer alguma coisa na carreira dela, ou o novo projeto, às vezes, é um 2º filho. Então, é por isso que é tão comum... Porque ela sente também o bebê mais independente? É uma questão natural da mãe sentir a independência mais do bebê? Não é a independência do bebê, não. Ela também está se independendo mais do bebê, entendeu? Legal. Agora, como o bebê já consegue, por exemplo, eu já consigo deixar a Alice com a minha mãe, e a minha mãe e a Alice se comunicarem sem a minha ajuda. Aconteceu esse final de semana. Então, eu já posso deixar ela com a minha mãe sair deixou. sem medo da minha mãe não tá entendendo a Alice. Entendeu? Então, não é só da Alice para você, mas de você para Alice também. Muito bom. É bilateral. Então, essa fusão emocional com o pai pode ser com uma avó, pode ser... É com uma segunda figura de apego, entendeu? Tem problema ter mais do que 2? Porque eu posso trazer... De novo, vou trazer o nosso exemplo, porque é o que eu tenho, né? Por exemplo, o apego dela com a avó é lindo, lindo, lindo. E ela não é aquela avó que, do jeito que a gente tá falando, que fica intervindo. Não, pelo contrário, ela respeita 100%. Não dá isso, ela não dá, seja do lado de casa, seja na casa então, dela. Vocês têm uma segurança, Muito. Né? Não, eu tenho muito. E eu vou te dizer, dizem que não pode falar isso, né? Porque diz que energia atrai e tal. Cara, a nossa babá é sensacional. Mas é muito então, no desenho original... E ela é apaixonada pela babá. O desenho original do ser humano
que eram, vamos supor, quando nós vivíamos a céu aberto. Que é o COC que você éramos falou, né? caçadores e coletores, era a aldeia inteira cuidando da criança. Tanto que eram várias mulheres que amamentavam a criança, eram várias mulheres. Então, esse apego seguro de cuidador primário, no desenho original dos seres humanos, acontece com Então, várias eu posso dizer que esse é outro mito, Fernanda? Desculpa. Sim, Que sim. dizem, a bebê não só. pode gostar tanto da babá. Cara, ela é muito apaixonada pela babá. O único E a babá é detalhe muito a apaixonada única pela- coisa que não é mito, né, com relação ao profissional, é a gente lembrar, assim, que como é que eu digo assim? Essa babá, ela trabalha ali. Ok. Então, é uma profissão. Perfeito. E a profissão a gente troca. Sim. Né? Lógico que vó a gente perde, por exemplo, mas é uma fatalidade. Aham. Uma funcionária trocar de emprego não é uma fatalidade. Não. Eu, sei lá, resolvi, vou mudar de cidade, meu marido arrumou outro Sim, emprego. sim, enfim. sim. Então, o único porém, mas não é mito, eu acho, e é maravilhoso, quanto mais conectado, quanto mais Que bom. fusionada o bebê tiver, né? Quanto mais essa babá, principalmente de tudo, for apaixonada Ela é por demais. esse bebê, Nossa, ela é demais. né? Porque tem isso, assim, o bebê, ele quando você vê uma profissional, seja em escola, seja em casa, seja onde for, ou uma profissional que trabalha com criança, porque é a profissão e não porque é paixão, a criança percebe com muita facilidade. Claro. Quando você tem, por exemplo, como a gente, né, eu já acompanhei na minha carreira, famílias que há uma rotatividade de funcionário muito grande dentro de casa, isso para o bebê, aí para o apego do Entendi. bebê é ruim, É porque ruim, não né? há uma segurança, ele não consegue construir um vínculo. Entendi. Entendeu? Então, ele vai para o que a gente chama de trilha azul, que é a trilha da anestesia, do Ali, congelamento. Ele não quer. ali as duas têm uma troca É, muito lindo. legal. Marcelo, a gente tava vindo pra cá, ele falou que a Jéssica chegou lá em casa, aí a Alice, ele tava perturbando, falando, não, a Jéssica é minha, ela é minha. Porque agora a Alice tá nessa fase, né? Tudo Então, é dela. isso, é do processo de individuação. É legal. O processo, meu. o processo de individuação é o meu, o eu e o quero. São É. as 3 palavras do processo. Ela meteu de um não individuação. agora ela tá falando, não quero. Tudo é não E quero. assim, e é isso, é interessante, porque os pais às vezes rotulam, falam, ela tá chata, ela tá egoísta, ela tá. Mas se você entende que é um processo de individuação, Legal. que é a Alice se transformando em um ser que tem desejo. É uma formação de caráter? Do caráter ainda não. Não, né? É uma formação mais de, vamos dizer assim, Identidade. de individuação, Ok, no faz sentido de sentido. que eu sou uma pessoa, papai é uma pessoa, mamãe é outra pessoa. Legal, legal. Né? Então eu posso olhar pra mamãe e falar, não, porque agora eu sei. E aí muita gente confunde com a criança estar sendo teimosa, desobediente, desrespeitosa. Mas é um ser humano descobrindo que existe o meu. Você imagina, Eu acho isso muito cara, importante. Imagina você descobrir que coisas são suas. É a primeira vez na sua vida que você descobre que um negócio é seu, que se alguém quer, você pode falar assim, não. E eu tô querendo brincar com isso aqui agora. Entendeu? Deixa eu... Cara, pior que eu tenho tanta coisa que eu quero perguntar a partir desse aí. Deixa eu... depois eu faço a mais, digamos assim, mais... Pode ser até polêmica aqui. O quanto a gente tem que respeitar o não dela? Na minha opinião, aí a gente vai Claro, falar claro. A gente tá várias aqui, vezes. a gente Eu tá aqui sou com a a favor Nanda. de uma educação chamada educação democrática. Aham. E a educação democrática ela é o seguinte: a gente vai ter conhecimento para entender, são 3 pilares da educação que eu defendo. Aham. Conhecimento para você entender. Por exemplo, a Alice está passando pelo processo de individuação. Esse não é pessoal comigo. Claro. Não tá, Claro, ela não tá claro, me, claro. né? Esse não é ela aprendendo a se posicionar, é ela aprendendo a dar limite pro outro, é ela aprendendo que tem coisa que é dela e ela tem o direito de dizer que não quer que ninguém toque. Como você, se eu falar, me dá esse iPad aqui, eu quero fazer um desenho. Você fala, não, o iPad é meu, tá cheio de trabalho aqui, eu não quero que você toque. Então, então conhecimento para entender e não levar pro lado pessoal. Perfeito. O segundo pilar é o autoconhecimento. É para você saber assim, pera lá, se esse não dela tá me magoando tanto, o que isso tem a ver comigo? Aham. O que isso tem a ver com a minha Que legal. história? O que isso tem a ver com os meus limites, minhas feridas emocionais? Como que eu tô interpretando esse não? Qual é a frase que eu tô botando na voz de uma... Né? Vamos supor, ela fala não. E aí você pensa assim, essa menina tá me peitando. Uma criança de 2 anos não sabe o que, De que é jeito. isso. Ela não compete com nunca você. falou disso assim, desse jeito. Nunca interpretou Mas o autoconhecimento é você... Não necessariamente que você fala em voz alta, mas o raciocínio que vem Não, na sua perfeito, cabeça. perfeito, tá claro. E que você pode não ter tanto orgulho dele, vamos dizer assim. Tá bom. Então, a gente pode... e também não significa que é quem você é.
De Ok. maneira alguma. Tem Ok. nada a ver com sua personalidade, com seu caráter. Claro. Tem a ver com a sua experiência de vida. Pode ser que tenha uma partezinha do seu sistema nervoso que registrou lá que alguém te falando daquele jeito com você é perigo. E você agora, um homem adulto, você vai se defender desse perigo. Ok. Então, naquele momento ali, isso não é sua filha linda que você ama. É um perigo que você está se defendendo dele. E é por isso que tanta gente bate em criança. Uhum. Porque naquele segundo, naquele milésimo de segundo, ele está se protegendo de um perigo. Ok. Ele não está interagindo com o bebê mais. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante. É um pilar tão importante de uma educação respeitosa, democrática, não violenta. Porque você tem que saber o que é em você que está interpretando a criança mal, para você se acolher. Mais importante de tudo, não é para você brigar com você, se criticar, é para você se entender, falar, Tá poxa... claro. Faz sentido eu sentir isso. Eu fui educado com castigo, com palmada, com não sei o quê. Quando me falavam não, era sempre uma ameaça. Então, ouvir um não faz sentido ser ameaçador para mim. Eu vou acolher isso. Eu vou ouvir isso. Eu né? até falo com ele, porque assim, eu sou como vendedor, então a gente tem que saber os momentos de falar as coisas. Pergunta aberta, pergunta fechada. Eu falo, Alice, Alice, você quer almoçar? Ela vai falar, não. Pergunta de sim ou não, a resposta sempre vai ser Sempre não. vai ser não. Mas eu vou te explicar, vamos pro conhecimento? Vou te explicar por quê. Porque no processo de individuação, eu preciso negar o outro para eu saber quem eu sou. Olha. Vou dar um exemplo na vida dos da adultos. natureza humana? Controle, Natureza talvez, humana. mostrar que, não, peraí, eu tô no controle. Isso, que a gente chama, no inglês chama counter will, que é Ok, assim, counter will. o meu, eu sempre Contra a vou vontade, ser, né? isso, eu sempre vou ser contra você ameaçar a minha autonomia. Então, se você está mandando em mim, você está ameaçando a minha autonomia. Então, a frase do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, é: toda ameaça à autonomia gera resistência. Em qualquer ser humano, principalmente em bebês. E aí eu completo essa frase, né, na Psimamo, dizendo: todo convite à decisão gera cooperação. Porque se eu estou te convidando a decidir, eu estou dizendo: a autonomia da Alice, vem aqui então, vem fazer parte dessa interação, que aí você vai se sentir autônoma, você vai desenvolver a habilidade de tomar decisões, né, você vai sentir que eu estou compartilhando o poder com você. Mas eu tô troco o verbo, então? competindo. Eu Hã? tiro o quer pelo vamos? Não, você faz pergunta de duas opções, por exemplo, na Você idade quer dela. almoçar ou... Você quer almoçar com a mamãe ou com o papai? Ah, tá. Mas vai ter que almoçar. Não, mas ela dar a opção. Legal, você legal, não dá, legal. isso Isso aí- não é isso aí uma vai, não, opção. aí Isso, não vai, só não. que aí a internet interpretou isso muito mal. E agora tem uma trend dizendo: olha, eu usando educação positiva com meu filho. Você quer apanhar ou quer ir pro banho? As pessoas interpretaram isso muito mal. Não é uma manipulação. Mas esse era o de antes. Esse era antigamente. Eu vi essa aí, eu vi muito. As pessoas acham que essa ferramenta da decisão, por exemplo, é uma manipulação da criança, mas não é. Você está ensinando uma habilidade de vida, que é a tomada de decisão. Eu olhar e pensar se eu quero comer com meu pai ou com minha mãe, para uma criança de 2 anos, é uma decisão difícil. Com certeza. Entendeu? Nós, adultos, conseguirmos dar essa decisão para essa criança sem dar peso emocional, porque se você uma vez brincou, você vai com a mamãe e não com o papai, a partir dali a criança tem a Legal. responsabilidade de deixar feliz. Quebramos mais um mito aí. E nessa parte da educação que a gente tava falando, e você mencionou ali do bater. Vai lá, esse é um ponto que é muito debatido hoje. Principalmente quando você pega, vou brincar assim, os antigos dos novos. Sim. E antigos eu tô falando A da gente nossa ainda galera de botasse 10 outra anos geração atrás, aqui não. nessa conversa, Não, ficava pode mais caliente quebrar aqui, ainda. isso aí. Cara, assim, eu não era uma criança que apanhava, mas já tomei meus tapas. Sim. Eu, pelo menos assim, eu me sinto zero traumatizado com esse negócio. É muito raro E a eu gente se sentir traumatizado com alguma coisa, tá? Trauma não é um negócio que a gente sente. Trauma é uma coisa que a gente vive sem saber. Mas ao mesmo tempo eu não sou violento. Né? Mas, Mas não, mas a reação à violência nem sempre vai ser violência. Vou te Ok. dar um exemplo. Vai. Vamos supor, toda vez que o seu pai... Não é na sua vida. Vai lá, não tem problema não. Toda vez que seu pai dizia não, num tom ameaçador, você sabia que você tinha um risco de apanhar. Seu corpo inteiro se arrepiava. Claro. Hoje, quando sua filha te fala não, seu corpo se arrepia todinho. E você não sabe por quê. Tá. Não é trauma. Com o nosso sistema nervoso, ele vai catalogando as experiências. Mas não serve, assim, vamos lá, pela sua linha. Zero. Bater... Tapinha, bundinha, tal. Não, eu vou te falar o que eu defendo. Tá. Você deve bater na Alice tanto quanto você deve bater em qualquer outro adulto da sua vida. Aí é Tanto zero. quanto você deve bater na sua esposa. Toda vez Aí é que zero. você bateria na Alice, né? Isso é igual, equivale a toda vez que você bateria na sua sogra. Mas e a capacidade, e de novo, tô sendo provocativo aqui, tá? E a capacidade de raciocinar? Ela fazer uma coisa
é completamente diferente de Alice fazer uma coisa. Tá, então vamos trocar. De novo, galera do podcast, tô sendo provocativo. Isso, advogado por favor, A gente... Deixar então claro, porque hoje em dia tá foda, até isso, né? Você pode bater na Alice por falta de compreensão, tanto quanto você pode bater num idoso por falta de compreensão. Ok, É o mesmo não raciocínio. faz sentido. Não é porque ele não entende que bater vai fazer ele entender. Ok. Né? É igual você ir para a Alemanha, você não está entendendo alemão, a pessoa te dá um tapa porque você não entendeu alemão. Você passou a aprender alemão Não. por causa disso? Não. E o castigo? O castigo, ele é um raciocínio semelhante. Então, eu posso explicar bem mais, mas você vai isolar a Alice num canto pelas ações dela, tanto quanto você vai isolar a sua esposa num canto pelas ações dela. Entendi. Não faz sentido, né? Tanto quanto eu, por exemplo, eu sou empresária, eu tenho uma empresa. Se uma funcionária minha, um funcionário meu, não, uma pessoa que trabalha lá comigo, faz uma coisa que eu não gostei, eu não posso pegar e falar, então você vai ficar lá naquela sala 5 minutos pensando no que você fez. Mas se ela faz muito errado, você pode demitir. Eu posso demitir, mas tem um lado que eu quero que a gente pense, que é Tá. o que o Marshall Rosenberg defende da comunicação não violenta, que eu acho maravilhoso. Que é assim. Vamos supor que eu pudesse, pela lei, deixar minha funcionária 5 minutos lá, né? Vamos supor que a lei, a partir de agora, deixasse. Vocês acham que a minha funcionária ia se tornar uma funcionária que Não. ama a empresa que ela trabalha? Não, claro que não. Você acha que ela ia estar mais motivada a trabalhar? Não. Você acha que ela ia passar 5 minutos me ressentindo ou pensando no que ela fez? Querendo te matar. Não, ela ia ficar com raiva de você. Então, o que a doutora Jane Nelson, que é a criadora da disciplina positiva, fala a criança ela vai ressentir ou vai destruir a autoestima dela, ou ela vai querer se vingar de você, dependendo, né, da criança, ou ela vai se tornar mais dissimulada. Ela vai continuar fazendo, mas mais escondido. Ok. Essas são as 4 consequências do castigo, na opinião da doutora Jane Nelson, que é mãe de 7 filhos e doutora em educação há 25 anos. E aí o que eu digo é o seguinte, o Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ele diz assim, qual você quer que seja a motivação da Alice para fazer as coisas certas? Você quer que seja A, medo de ficar de castigo, ou B, ela querer acertar? Ela querer aprender. Claro. Ah, mas a minha filha não tem maturidade para querer acertar. Então, o que castigo vai fazer de diferença? Se ela não tem maturidade para um, ela não tem maturidade para outro. Faz minha muito filha já sentido tem isso. maturidade. Então, conversa Faz com ela. total sentido o que você tá falando. Tá. Como, então, se implementa, não sei se o verbo correto é esse, se ensina, respeito e hierarquia? Maravilha, essa pergunta é incrível. Meu trabalho Ok. não é linha nem nada. Tá. Eu defendo Tranquilo. uma coisa chamada respeito incondicional. Isso é um negócio, assim, que a educação tradicional, a educação padrão que a gente viveu, para nós é inalcançável quase. É porque é pelo medo. O que é o respeito incondicional? Antes era muito que não pelo medo. importa o que você faça, eu vou te respeitar. Você sabe por quê? O exemplo que eu sempre dou. Se você chega na fila do banco e tem um senhorzinho revoltado lá, e esse senhorzinho, né, bravo e tal, esse senhor, o desrespeito que ele está fazendo é dele. Então, você olha ele desrespeitando a funcionária do banco e você pensa assim, esse senhor é desrespeitoso. Pode estar estressado, pode estar falando o que for, mas o desrespeito é dele. Ok. Eu tô tratando a Caixa com respeito porque o respeito é meu. Não é porque ela mereceu o respeito. Ninguém precisa merecer o nosso respeito. Eu respeito as pessoas ou não? Independente. É. Ok. Ah, mas e se esse senhorzinho vier e der um soco na minha cara? Se a gente for pensar assim, eu tenho o direito de bater nele de volta, mas o certo, o ideal, é você segurar, dizer, eu não vou deixar você me machucar mais. Perfeito. O senhor não tem esse direito, né? Chama a segurança, vamos levar esse senhor para se acalmar. Você dá um soco de volta, você tá tão errado quanto ele. Certo. Se você consegue, mesmo sendo desrespeitado, ter respeito incondicional pelas pessoas, você pode ter certeza que a sua vida vai ser muito melhor. Certo? Concordo. Então, ninguém precisa merecer o respeito, porque o respeito vem da gente. E o mesmo raciocínio vai para os filhos. Então, qual é a lógica? Né? O exercício que eu sempre gosto de fazer, se puder botar a câmera mais aberta, que eu gosto de fazer é assim. Vocês vão fazer assim com a mão de vocês, agora, aqui na minha frente. Isso. E agora, vocês vão colocar essa mão no queixo. Bota no queixo. No quê? Eu ia fazer colocar em cima. Vocês vão botar no queixo. Vocês viram que ficou muito confuso eu falar diferente do que eu fiz? Sim. Porque o que a pessoa fala muito mais alto do que o que ela fala. Entendeu? Então, se você é desrespeitoso com a sua criança, é isso que vai falar alto para ela. É isso que vai ensinar ela.
Se você ensina a sua criança a ser respeitosa, desrespeitando ela, o sistema nervoso central dela vai repetir. A gente tem dentro do nosso cérebro os neurônios espelho. Você já ouviu falar de neurônio espelho? Não. Neurônio espelho é o que vai fazer você bocejar, se eu bocejar aqui, você vai bocejar junto. O neurônio espelho é o que vai fazer eu me queimar, fazer assim, você na mesma hora Sim, fala assim, ai, doeu. sentir no seu braço. Então, o neurônio espelho ajuda a ter empatia pelas pessoas, né? E o neurônio espelho também é o que vai fazer se eu sair correndo aqui, na mesma hora o seu corpo Sim, vai vai correr querer junto. automaticamente sair correndo. Vai você se proteger. Então, o que o neurônio espelho serve? Ele serve para você prestar atenção e registrar o comportamento das pessoas ao seu redor. Já na primeira infância, ele tem uma função a mais, né? O bebê recém-nascido, se você olhar para um bebê recém-nascido, mais ou menos um palmo do rosto, e fizer assim, ó, ele vai fazer na mesma hora. Neurônio espelho, aprendizado. Então, durante a primeira infância, o neurônio espelho dita mais de 80% do comportamento da criança. Tá. 20% é o que ela ouve. Então, se você tem a prática de... É mais o que ela me vê fazendo... 80%. Por quê? Vou te explicar, tem uma explicação lógica muito simples. As crianças até mais ou menos 4, 5 anos, elas falam fluentemente a linguagem não verbal. Ok. E a linguagem verbal elas ainda estão aprendendo. Verdade. Hoje, a Alice entende, ela conhece, tem 2 anos que ela olha para o rosto de vocês todos os dias. Então, as microexpressões, ela não tinha linguagem verbal. Okay. Então, ela só podia interpretar o olho. Tanto que o Dr. Gabor Maté, que é um dos grandes nomes hoje da psicologia e da psiquiatria, ele fala que durante os primeiros 4, 5 meses do bebê, né, a conexão da mãe e do pai com o bebê é feita através da retina. Caraca. É o olho, né? É um músculo que vem do olho e vai para o cérebro, que faz o bebê sentir o que eles chamam de sintonizado ou não sintonizado. Por isso que quando a mãe, por exemplo, está com uma indisponibilidade emocional, o bebê sente porque ela olha um pouco para o bebê. Ou seja, o bebê, ele fala fluentemente linguagem não verbal. E por isso que ele sente o que a gente sente. Né? Com 2 anos, a Alice ainda fala muito mais fluentemente a linguagem não verbal do que a verbal. Não, sem dúvida. Isso fica muito claro. Então, é claro que para a Alice hoje, o que você faz fala muito mais alto do que você fala, porque ela não entende tudo que você fala ainda, mas ela entende tudo que você faz. E aquele momento da teimosia, que não é uma pirraça, eu consigo diferenciar bem uma teimosia de uma pirraça. Por exemplo, lá atrás, a Letícia comprou uns negocinhos em papel para ela desenhar, ficar desenhando, pintando, etc. Só que aí saiu do papel e viu aquelas paredes brancas, lindas, maravilhosas. Era uma vez uma parede E foi. Outro dia eu tava numa roda de amigos, eu comentei. Um amigo meu, mas você tem que botar um monte de limite, não pode. Eu falei, cara, tem 2 anos, o que eu vou fazer? Bater eu não vou. O máximo que eu posso fazer é esconder o pincel. A primeira dúvida que a gente tem é... E aí você fala, não faz. Alguém acha que a Alice sabe o que é uma parede? Não. Alguém acha que a Alice sabe a diferença entre uma parede e um papel? Não. É a mesma cor, desenha igual. Tipo fica assim, até mais fácil que ela fique em pé ali. Isso. Outra coisa, a criança na idade dela, ela ainda tá com a prensa grossa, que é a prensa que faz assim. Isso aí. Vai fazer isso no papel. O papel rasga, o papel rasga, verdade. Faz na parede, rapaz, fica muito melhor. Entendeu? Então, o que você pode fazer? O que eu sempre sugiro? Você compra papel contact fosco, escolhe uma parede do quarto dela ou da casa e faz uma lousa. Pode ser de tinta, tal. O papel contact eu acho mais simples. E você só vai ensinar. No escuro pode, no branco não. No escuro pode desenhar. No branco, ó, não. Okay. Usa o seu corpo. Então, agora que vocês... né, faz total sentido. Agora que a gente reforçou que ela fala fluentemente a linguagem não verbal, não faz sentido para vocês que para comunicar com a Alice hoje, você tem que usar muito mais o corpo do que você usa hoje? Muito mais. Então, é olhar, por exemplo... Minha filha, isso aqui tá quente. Não significa nada. Se você fizer assim, Alice... Dodói. Ela entende. Tem que fazer a cara de dor. Você tem que usar o neurônio espelho ao seu favor. Ela tem que sentir a dor no corpinho dela pra dizer, então eu não vou encostar nisso. Sem querer, eu fiz isso essa semana. Ela fica com mania de ficar pulando no sofá. A sorte que o sofá é baixo, mas é um sofá ainda, tá? 2 palmos. Assim, e deve ser incrível. Você lembra de você desse tamanho pulando no negócio? Deve ser irado. Com certeza, Se fizesse um sofá gigante pra nós 3 pularmos, a gente ia ficar até hoje eu ia querer pular. Por que eu não deixo? Exato. Né? Eu peguei o colchão, botei embaixo e falei assim, aqui você pula. O colchão vai, meio palmo. E ela ficou pulando no colchão.
Aí, como que chama essa técnica que você usou? Eu não sei, não foi uma técnica, não. Foi Trocar. cagada ali, tá? Foi na hora, assim, foi Ela automático. tem um nome, chama substituir o não pela instrução. Ok. Você não ficou, Alice, não pode. Alice, não pode. Alice, não pode. Não, eu ficava, mas não adiantava. Não adianta de nada. Agora, se você fala assim, Legal. Alice, pode o colchão. Tá. Ah, então você tá me dizendo o que pode? Porque se eu falo pra você assim, não pensa num elefante todo pintado, é muito difícil você não pensar no elefante Tá. pintado. Agora, se eu falo, pensa numa girafa rosa, você vai pensar na girafa rosa. Então, a criança, a atenção dela já é uma atenção que ela tá aprendendo ainda a lidar. Se você fala, não pode pensar em elefante colorido, ela vai pensar, já Não, pensou. Ah, pode eu pular pensei. no sofá, ela tá pensando em Você pular no falou, eu sofá. pensei. Agora, se você fala, pode pular no colchão, pode pensar na Legal. girafa rosa, aí a atenção dela Legal. tá concentrada naquilo ali. Vamos lá, pra outra linha aqui agora. Na questão, agora sim, que a Alice tá com 2, mas vamos lá. Quando que... Essa pergunta é muito pensando na própria sociedade de hoje, tá? Quando que a criança forma um caráter? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu, enfim, pai, acaba Instagram, como é que fala? O robozinho lá, esqueci o código lá que vê o que a gente fala. Algoritmo. O algoritmo e tal, etc. Apareceu pra mim esses dias um trecho, não sei quem era, dizendo assim, coisa mais importante que uma criança, pré-adolescente, etc, não lembro, autoconfiança. É a principal forma de se proteger dessa sociedade que a gente tem hoje, de rede social, de gente mandando mensagem, falando isso, falando aquilo, aqueles joguinhos, etc. Um cara na rua que faz um elogio, um negócio assim estranho, tal. E aí? Quando que essa criança começa a ter aqueles valores para ela se sentir autoconfiante e automaticamente se proteger desse mundo que a gente tem hoje? Ó, desde recém-nascido, e eu vou te explicar muito claramente, vai ficar muito claro para vocês. Mas antes eu preciso explicar que existe a autoestima, né, a autoconfiança, e existe a falsa autoestima e autoconfiança. Ok. A falsa é a que nós que fomos criados pela educação padrão, a gente acredita que, ou a maior parte de nós acredita que é autoconfiança. Que é aquele nosso amigo que se achava, que era muito elogiado pelos pais. Ok. Vamos dizer. Tem muito. Aquela pessoa que recebe muito elogio, que recebe muitas palmas, né? Só que todos nós conhecemos uma pessoa assim que é extremamente insegura. Que se ela não receber palmas no dia que ela fez um negócio maneiro, a coisa perde a graça Ok. e ela não é tão boa assim. Então, qual é a verdadeira autoconfiança? A verdadeira autoconfiança nasce numa coisa que Maria Montessori, você já deve ter ouvido falar, né? Aham. A psiquiatra italiana, ela dizia assim, que a Maria Montessori chama de presumir competência. Começa aí. O que é presumir competência? A Maria Montessori fala que, primeiro, a criança precisa ver nos seus olhos que você confia na competência dela. Não adianta você elogiar a criança pra caramba e fazer toda pequena coisa por ela. Porque, por mais que você tá dando 2 mensagens, a primeira mensagem é que... a primeira mensagem é: nossa, você faz tudo muito bem. Nossa, parabéns, você faz tudo ótimo. A segunda mensagem é: mas deixa eu fazer isso aqui por você, porque eu não confio que você vai fazer isso aqui certo. Então, essa ambiguidade deixa a criança insegura. O que é a verdadeira autoconfiança? É você chegar hoje para Alice com 2 anos e dizer assim: Alice, me ajuda a colocar os pratos na mesa, e você entregar um prato de porcelana na mão da Alice e dizer assim: filha, segura firme. Aí você faz assim com a sua mãozinha. Aí ela segura. Aí você, isso, amor, leva na mesa. Aí ela vai. Aí ela põe na mesa. Aí você só solta quando tiver o prato todo. Aí ela empurra assim. Aí ela solta e você não bate palma, você não comemora, você não dá parabéns pra ela. Você espera a Alice fazer assim, ó. E ela vai fazer. Você sabe por quê? Porque Pra quem tá só ouvindo, a Fernanda fez um sorriso, né? Ela sorriu. eu esqueci. De tipo não é de só videocast, aprovação. tem gente que ouve, né? É. Então, assim, por que eu tô contando essa história e falando que não é pra bater palma? Porque uma das coisas que mune muito, que mina a autoconfiança da criança, é os pais baterem palma depois. Por quê? Se a criança... Quebramos outro mito, então. Se a Alice coloca o prato na mesa e ela sente orgulho dela mesma, a gente está construindo a autoconfiança dela. No momento que você bate palma, a Alice para de pensar no orgulho que ela tem dela mesma e ela passa a preocupar com o orgulho que o papai está sentindo de mim. Mas nem um muito bem. Olha só,
Muito bem, parabéns, legal. Vou te fazer... Dá Pra pena quem virar que as seria? costas, nem elogiar, Olha entendeu? só, mas pra quem que seria esse muito bem? Sei lá. Eu acho que é... Vamos Eu tô supor- achando que é pra ela. Vamos supor que Pelo você jeito não não é. fale e você só veja a Alice vindo toda empolgada a pegar outro prato. Já é suficiente? É isso, porque a Alice precisa, é o que o Marshall fala. Qual é a motivação que você quer que a Alice tenha? A motivação mais importante da vida da Alice é a Alice, porque é a Alice que vai passar o resto da vida com a Alice. Então, se a Alice tem orgulho dela mesma, ela não precisa de palmas, todas as conquistas dela serão para ela. Sem palmas, a conquista continua tendo valor. Se as conquistas passam a ser para receber palma, sem palma, não importa o tanto que ela se esforçou, não importa o tanto que ela desenvolveu, que ela cresceu, não importa o tanto de coisa que ela desenvolveu, de habilidade, de aprendizado. Se não teve palma, não valeu a pena. E isso é insegurança. Fernanda, Ter orgulho, apesar de não ter palmas, é a verdadeira autoconfiança. deixa eu Entendeu? pegar isso aí e trazer pro mundo adulto hoje. Uhum. A nossa sociedade é uma sociedade, enfim, construída muito patriarcal, Sim. muito com bases religiosas, historicamente. Fica à vontade. Aê, finalmente um convidado Vai. comeu. Os convidados ficam sem graça de comer. Come, pelo amor de Deus, que isso é muito bom. Vamos bom. E eu vou construir um raciocínio aqui agora, então você vai ter tempo pra comer. É uma sociedade muito patriarcal, muito do pai é isso, a mãe é aquilo, muito da religião e tal, etc. E você acabou de me dizer algo que eu, como adulto, acredito muito pra mim, só que você levou pra uma criança, que é o eu. Eu sou um cara que tem como filosofia a busca pela minha felicidade. Tudo que eu faço é buscando primeiro a felicidade do Marcelo. É aquela brincadeira do avião. Quando cai, primeiro eu tenho que botar em mim. Porque se eu não botar a máscara em mim, eu não consigo ajudar a Letícia, não consigo ajudar a Alice que tá do lado. Então, primeiro eu busco o eu. A minha satisfação e tal. Óbvio que eu vou fazer a minha satisfação respeitando o próximo. Liberdade, propriedade. Essa questão do bater, que a gente tava conversando. Integridade física e tal. E automaticamente eu sou um pai melhor, um marido melhor, etc. melhor. Só que quando a gente fala que a sociedade, muitas vezes eu tô generalizando sem dizer que é 100% das pessoas. Falam que não, que a criança não pode só pensar nela, que a criança não pode dizer é meu, que a criança tem que abrir tudo, que tem que dividir, que a criança tem que aquilo. E, de novo, eu não sou religioso, então eu falo isso com muita tranquilidade, entendeu? Assim, de Eu novo, acredito que isso é outro mito. Vou te falar por quê. O mito do... Do não pode ser centrado em si mesmo. Oh, coisa boa. Eu vou Meu te Deus do dizer céu, por quê. Que episódio bom. Não, mas eu vou te explicar cientificamente por quê. Ó, melhor ainda, eu vou ficar mais feliz ainda. Porque eu já explico filosoficamente. Se você me explicar cientificamente... Porque olha só, o que acontece? E aí depois eu vou te falar o paradoxo da parentalidade, que tem outro viés. Boa. Mas, para a Alice hoje, a gente precisa que o centro da atenção da Alice seja a Alice. É necessário para a saúde emocional da Alice, porque ela está num processo de individuação. Ela está numa época... Então, eu vou falar uns negócios muito maneiros aqui para vocês da Alice. Primeiro, a Alice tem um negócio chamado ponto de vista único. Vocês já ouviram falar do ponto de vista único? Não. Ponto de vista único é assim. Quando a Alice estiver falando mais, ela vai... Por exemplo, você passou a tarde trabalhando, você chega em casa, ei, amor, ela vai te falar assim, mamãe, lembra aquele negócio engraçado que aconteceu hoje com a fulana? E aí ela te conta uma história com a babá. Como se você estivesse lá. Porque ela não entende que existem pontos de vistas diferentes do dela. Então, sabe qual é o teste na psicologia que a gente faz para ver se a criança tem ponto de vista único ou se ela já evoluiu disso? A gente chama a Alice, né, com 3 aninhos, e mostra para ela uma caixinha cheia de lápis de cor, uma caixinha de lápis de cor, né? Ok. E aí a gente pergunta assim, Alice, o que tem aqui dentro? Ela vai falar, lápis de cor. Aí a gente abre e fala, não, tem massinha. Eu botei massinha na caixinha de lápis de cor. E aí eu falo assim, agora, Alice, eu vou chamar a sua mãe, que estava lá fora, que não viu eu te mostrando o que está dentro da caixinha. E a gente vai perguntar para sua mãe o que tem dentro dessa caixinha. A Alice, até 3 anos e meio, ela vai responder, quando perguntar, o que a sua mãe vai falar que tem dentro dessa caixinha? Até 3 anos e meio, a Alice vai falar, mamãe vai dizer que tem massinha. Porque na opinião da Alice, não importa onde a mamãe estivesse, ela tem a mesma opinião que eu. O meu ponto de vista é único. Todo mundo enxerga o mundo como eu enxergo. Então, por isso que aos 2, 3 anos, tem tanta birra de frustração.
Porque a criança não entende. Se eu e você, a gente vê a mesma coisa, a gente tem as mesmas informações, a gente está sentindo a mesma fome. Como que você está me dizendo não para uma coisa que nós duas queremos muito? Porque se só tem um ponto de vista. Então, nisso, você começa a ver as birras, né? Que é outro tema muito legal, com outros olhos. Porque não é ela tentando te manipular, não é ela... Claro. É ela com um ponto de vista único. Legal. É ela passando por um processo que a gente chama na psicologia de autocentrada. Ela só consegue ver o ponto de vista dela, ela só consegue entender o que ela está sentindo. Ela ainda não consegue ter consideração por você. Claro. Não consegue. Então, assim, a partir de 3 anos e meio, 4, ela vai rir e falar, lápis de cor. Mamãe vai achar que tem lápis de cor, porque eu sei uma coisa que a mamãe não sabe. E aí, por volta de 4 anos, 5, a criança começa a sentir prazer em saber que tem coisa que ela sabe e o outro não. E nessa hora a criança conta mentirinhas. Mas não são mentiras com má intenção, que tenha uma maldade, uma malícia. Ok. É mentira pela descoberta. Ainda não tem o peso cultural da traição, né, de você estar me enganando. Então, enquanto não tem esse símbolo, não faz sentido a gente tratar como se a criança tivesse decidido com um símbolo. Então, outra coisa muito legal na idade dela é que ela não tem compreensão de mundo suficiente para saber que certas coisas que ela te pede são humanamente impossíveis. O meu filho, com 2 anos, por exemplo, pedia para eu desligar o sol, porque estava muito forte. E ele ficou bravo comigo. Não dá, né? Porque eu não desliguei o sol. Como que eu explico para um filho, para uma criança de 2, 3 anos, que o sol é uma estrela e que eu não tenho qualquer poder sobre um... A Alice já me pediu pra pegar a lua uma vez. Foi, pega lá, você não dá. Então, assim, a criança Aí eu fica pulava assim, frustrada. mostrava que não dava, mostrava que não dava. Então, assim, claro que se essa criança Legal. tem esse monte de limite de compreensão, de raciocínio e tal, é claro que a comunicação com ela vai ser limitada, Legal. né? Legal. Então tem isso, a criança vai ser autocentrada porque ela tá passando pelo processo de individuação. E outra coisa que eu falo também, primeiro, é a primeira vez na vida que essa criança está descobrindo que tem coisa que é dela. O eu e o meu existem. Segundo, é a primeira vez na vida da Alice que ela deseja coisas. Desejo mesmo. Eu quero um biscoito que eu vi aqui no supermercado. Lidar com esse desejo, para nós adultos, é difícil. Quanta gente tem dificuldade de emagrecer porque não consegue lidar com esse desejo, com essa recompensa instantânea. Imagina para uma criança pequena, que o sistema de recompensa dela ainda está sendo construído, ela ainda não consegue esperar para ter essa recompensa tardia. Precisa ser naquele momento. Você sabe por quê? Tem outra coisa importante que eu queria contar para vocês. A criança, até mais ou menos 6 anos, ela é extremamente concreta. O que é concreta? Ela vive no aqui e agora. Só existe o hoje. Só existe esse Não existe momento. conceito passado e futuro. Não existe. Ela só entende o que você mostra. Se você falar sábado, Ela não sabe. o que é um sábado? abstrato. É abstrato. Ela só vai entender o que ela consegue ver. Tanto que na metodologia, no método Psimama, o que eu ensino? Quadro de rotina. Porque uma coisa é você falar, daqui a pouco você vai para a escola. Outra coisa é você mostrar, agora a Alice está brincando, depois a Alice vai botar o uniforme e depois a Alice vai para a escola. Ah, mas eu não quero ir para a escola. Maravilhoso, ela está elaborando. Entendi. Se você não mostrasse, ela só ia falar, não quero ir para a escola na hora de entrar na escola. Aí você ia se estressar. Se ela tem a oportunidade de elaborar essas informações antes de chegar na escola, você tem mais tempo de elaboração e mais chances de sucesso. Entendeu? Eu preciso fazer 2 aqui nessa primeira parte, mas essas eu preciso que seja... Tem que ser mais objetivo, que eu tenho que Eu só comentar a quero segunda terminar parte. mais 2 coisas. Então vai. Então, a ameaça à autonomia gera resistência. Então, na idade dela, esse autocentrado, né, a Maria Montessori dizia assim, a única figura que a criança consegue obedecer na vida dela é essa força para matar as curiosidades. É a única coisa que ela consegue obedecer na vida. Por quê? É instintivo, né? É uma força tão forte nela que não importa o que meu pai e minha mãe digam, essa força ela é mais isso é forte, né? Com certeza. Então, essa força é muito importante. E essa questão da criança, da autonomia, né?
da ameaça à autonomia gerar resistência, o tanto que a gente pode usar isso ao nosso favor. Porque isso, na verdade, é o corpo da criança querendo evoluir, querendo amadurecer. Então, não tem esse negócio a criança está com preguiça de falar, a criança está com preguiça de desfraldar. Não existe. Se a criança não largou a fralda, ela não está pronta. Se a criança não está falando aquilo ainda, mas eu quero estimular, beleza. Claro. Foi num profissional, para desfraude, tá? Desfraude é outro assunto. Mas a criança não está falando e a gente quer levar para um profissional. Beleza, esse profissional sabe estimular sem desrespeitar. Perfeito. Agora, o que a gente tem que entender é que o corpo da criança quer crescer. Ele tem muito interesse de crescer. Então, as coisas vão acontecer de acordo com o ritmo daquela criança. Legal. Claro que você pode dar um suporte, mas você não pode alterar o curso da coisa. Porque é desrespeito ao corpo da criança. Legal. Na verdade, eu vou transformar meu quadro 2 aqui, tá? O quadro 2 é se você fosse. Aí eu vou transformar. É mito ou verdade? Tá, Que eu tenho duas aqui. Antes, agradecer a outra metade dos nossos patrocinadores. Enquanto eu como o biscoito. Come. Ô, Letícia, você que não comeu aí, hein? Joyce vai ficar chateado com você, hein? Não, eu tô de dieta. Tá de dieta? Você Então sabe tá. por que eu tô de dieta. Tá bom. Tempo benefícios. Pô, a galera do Seguro Saúde. Inclusive, foi uma coisa que Letícia viu durante a gravidez e o parto. Falou assim, não, Celo, precisamos ir pra um plano melhor, tá? A gente foi lá pro Bradesco, super bem atendidos com o pessoal da Tempo Benefícios. Então, fica a dica aí. A Vivian Kiabai. Você conhece a Vivian? Nanda. Não. Olha só essa arte aqui que ela fez aqui pro Digaí, né? Ela pergunta sobre o que é o Digaí, eu falo que é sobre liberdade de negócio. Então ela montou esse super troféu aí pra mostrar como as pessoas ficam livres exatamente através de boas ideias e, óbvio, através do negócio, através de sua própria vida financeira. Muito legal. Muito bom. O Mendonça Machado Advogados, que é o meu escritório, a gente é especialista na área de estruturação de negócios, fusões, aquisições, planejamentos. Então fica essa dica aí também. Arquimedes Gestão Financeira. Você que é muito bombada nas redes sabe que tem que cuidar do financeiro. E a Arquimedes é um BPO, ou seja, faz aquela terceirização do seu financeiro. Desde que eles assumiram aqui o Diga Aí, eu ganhei horas do meu dia para poder focar no que eu faço melhor do que o financeiro. Muita gente, né? Que é, demais. Então fica aí Arquimedes. E o Instituto Ponte, da nossa querida Bartira Almeida, que pega aí crianças do ensino médio até colocar na faculdade e coloca nas melhores escolas do Espírito Santo. Darwin, Leonardo, etc. Tá lá. São Domingos, etc. E essas crianças têm zero custo, né? São mais de 350 hoje aqui no Espírito Santo. Então, é um trabalho belíssimo que a Bartira faz e nós aqui do Diga Aí apoiamos o Instituto Ponte. Então, é um patrocinador que não paga nada, tá? Não tô cobrando do Instituto Não, mas eu Ponte, gostei de não. saber. Então, eles são maravilhosos. Quem quiser ajudar o Instituto Ponte, pode falar com a gente aqui do Diga Aí que a gente faz a ponte ou entrar lá no Instagram, @Instituto Ponte. Vamos lá, então. Fernanda. Nanda. Vou mudar o quadro, tá? Seria se você fosse. Agora vai ser, é mito ou verdade? Tela. É mito ou verdade que não pode nadar? É mito. Coisa boa. Ufa, meu Deus. Tô aliviado. Porque a Alice assiste de noite. Ela fica o dia inteiro na rua. Brinca, faz tudo. Chega em casa, comer, a gente coloca. Quando a gente tá num restaurante... Ou tá no restaurante, aí leva. Preciso que ela sente 5 minutos pra eu... Mas ela nunca pediu pra deixar de sair pra ficar em casa fazendo nada. Nunca. Pelo contrário, ela fica ansiosa pra ir pra rua. Isso. Acho que a grande diferença é essa. Qual é o espaço, né? Qual é a função que essa tela ocupa Uhum. e qual é o espaço que ela ocupa na vida da criança, né? Qual Olha. é o tempo, tipo... se essa criança... então, por volta mais ou menos dos 3 anos... Daqui a um aninho, a criança passa por um primeiro movimento chamado poda neural. Isso vai acontecer outras vezes, acontece ao longo da vida, mas com 3 anos é muito intenso. O que é a poda neural? Como eu falei, né, nos primeiros anos de vida, os primeiros 2, 3 anos de vida, o cérebro da criança produz muito neurônio novo. Tipo, uma explosão de neurônios. Só que se a gente fosse ficar com aquele monte de neurônio ali, ia dar uma sobrecarga no sistema e não daria nem para aprender nada novo. Então, por volta dos 3 anos, o corpo vai e ele poda os neurônios, igual a gente faz com árvore. Ele pega os neurônios que não são utilizados, ou os que são menos utilizados, são menos importantes, e ele poda, ele mata. E vão ficar os neurônios mais fortes, mais utilizados com mais frequência, mais importantes. Para quê? Para depois poder ter espaço para aprender novas coisas e tal, para não sobrecarregar o sistema. Se essa criança passa a maior parte do dia dela assistindo televisão, e deixando de interagir com outras crianças, de brincar, correr e se divertir, qual é o neurônio que o cérebro vai podar? O de brincar, correr e se divertir, claro, ou da tela? É igual atrofiar, né? Igual um exercício, né? É, o que você pratica. Pô, muito bom. Então, esse aqui é o problema. Muito bom. Segundo, mito ou verdade? Só se desenvolve quando vai pra escola? Mito.
Escola creche, né, ali. deixando claro. É o mesmo tema. Se essa criança fica em casa vendo televisão, trancada em casa, com super limitada de coisa para fazer, ela não tá desenvolvendo o neurônio de comunicação, de interação, de correr, brincar, né, de resolver problemas, porque ela estava indo subir num galho. Agora vai ter escola que vai ser tela o dia inteiro, que vai ser, né, que vai ter creche, que a criança desenvolve menos ainda. Então, assim, não é tanto qual é o ambiente, né, se é a escola, se é a casa, mas sim o que está acontecendo em cada um desses ambientes. Ponto positivo pra Jéssica. Mas a gente tem que parar de fazer propaganda pra Jéssica, daqui a pouco vai querer... pois é. Isso, ela vai ter que abrir uma o nome dela não é Jéssica, não, associação tá? da O nome dela é Amanda, inclusive. Isso. O nome dela não é Jéssica, tá? Só pra ela treinar funcionário. Tem idade certa? Pra ir pra escola? Pra ir pra creche. Por lei, é... Não, esquece lei. Lei não é moral, tá. na maioria das vezes. Não, Psicologicamente, tem idade certa, tem que ir até tanto. eu acredito Eu tô falando creche, não tô falando escola mesmo, não, de aprendizagem. Creche. Eu acho que você, dentro da estrutura correta, levando a criança, por exemplo, todos os dias para socializar num parquinho, numa coisa assim, a idade, tirando a parte da lei, a idade mais indicada é ou que a criança está pedindo, a criança está sentindo falta, né, de estar eu queria estar lidando com mais crianças, eu quero. Você vê que a criança está sentindo falta. Né? Ou 2, quando você sente que o que essa criança está precisando ser suprida de material, de conhecimento, você não está conseguindo suprir. Então, a babá, né? Como é que é o nome dela? Desculpa. Jéssica. A Jéssica Mentira, é vem, Amanda, gente. a Jéssica vem e fala assim, gente, ela tá me fazendo pergunta que eu não sei responder, ela tá pedindo coisa que eu não tenho aqui em casa, eu tô sentindo que tá faltando para ela alguma coisa. Nova. Então aí, quando ela sente que o motor tá pedindo e você não tá trocando a marcha, aí a criança começa a ficar em Legal, muito bom. Vamos lá, nossa última fase aqui agora, temos que ser rápidos, até por causa do seu horário também. O quadro 3, apelidade de frente com o Marcelo, relembrando Apex, 5, Tomasi, Claides, Tembo Benefícios, Vivian Kiabai, Mendonça e Machado, Arquimedes, Instituto Ponte e o 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Minhas queridas, aqui agora é papo 1. Lê, você vai entrar nessa brincadeira aí também. Não vou não. Vai entrar sim aí, vamos lá. Indicação, vou começar sempre com você, Nanda, tá? Indicação de um livro. Educar Sem Pirar, por Nanda Perim. Boa! Letícia? Indicação de um livro. Você sabe que eu não leio livro. Então, dica aí, ó. Educar Sem Pirar, do Nanda Perim. Isso aí, tô Pronto, tá vendo? Boa. resolvido. Depois eu mando pra você. Boa. Um filme e uma série. Não precisa ser sobre o tema, não, tá? Agora é a Nanda. É mais a Nanda. Maravilha. Um filme que eu gosto muito chama Adam Project, na Netflix. Eu vi que ele com Ryan volta no Reynolds. passado. O filme é muito legal. Eu gosto muito. É muito legal. E a legal. gente fala na Psimão muito da criança interior, de você acolher a criança que você foi, né? Então esse filme é fantástico. Muito legal. E uma série, deixa eu pensar, uma série que eu gosto muito. Mas é uma série coreana. Chama It's Okay Not to Be Okay. Legal. O nome é legal. O nome é legal. Estar ok, não estar ok, É? né? E ele? Quando traduz essa série Coreana. sempre o nome é meio estranho, né? E tinha uma amiga minha falando voando no amor, pousando no amor. Ai, maravilhoso, pousando no Olha, amor. olha o nome. Ixi, Maria. Se eu ver o Eu nome... adoro eu assim, esse. É essa que você tá indicando, então? Então vai, é. um filme ou uma Mas série? De filme, não sei, mas eu gosto mais de série. Mas a gente assistiu a última... Qual é o nome da última que é série? Acima de Qualquer Acima de Qualquer Suspeita. Suspeita, muito... Sensacional, da Apple TV. qual stream? Muito. Apple TV. Pra mim foi a melhor série que eu vi Foi no ano. muito bom, Acima de muito qualquer bom. suspeita. Acima de Qualquer Suspeita. Um valor, princípio. Acho que respeito incondicional. É o meu princípio mais importante. Muito legal. Tô com a Nanda aí, ó. Boa. Um herói? Um herói? É. Mas, tipo, na minha vida? Da sua ou vida. da- Da vida. Ou é tipo Homem-Aranha? Não, Eu tenho dois não. meninos, então... Não. Eu tava aqui, Hulk ou Homem-Aranha, não sei. Um herói? Caramba, acho que o meu irmão é o meu herói. Que esse. legal. Nunca tinha indicado o irmão. É? Não. Os mais indicados são pai e Jesus Cristo. Ele é uma pessoa que é meu fã, tipo assim, número 1, sabe? Legal. Eu acho que ele e meu Massa. marido estão ali Muito bom. no apoio, no carinho, né? E ele, um herói? Meu pai. Boa. Seu sogro. Eu sou gente boa demais. Sogro. Véi Tico, um abraço pra ele. Um esporte? Vôlei. Vôlei. Notícia? Beach. Tênis. Tênis. Aqui. Eu falei, ela vai falar tênis, ela vai falar beach tênis. Eu pensei aqui. Um esportista? Um esportista? É. Caraca.
Acho que eu diria Gabriel Jesus. Boa. E aí? Marcelo Otávio de Albuquerque Benevides. Não, eu não conto como esportista for. Ah, então tá. Djoko. Djokovic, aí, garota, boa. Você viu? Você, ó, olha Viu? só, botou os dois no mesmo Viu? patamar. Joga tênis é quase um esportista. Só não é a mesma coisa que o... É, o alto Podia, ia ser bom. Podia. Um desenho de infância. Um desenho de infância. Ai, deixa eu pensar. Gente, é difícil isso, hein? Nossa, eu tenho... Não consigo lembrar de nenhum. Não? Então vai lá ler, se Fernando lembrar. 3 Espiãs Demais, Jack Chan. Gente, ela é de outra geração. Você vê? Você tem Não, ela é quantos pirralha, anos? ela é pirralha. Você tem quantos anos? 30. Ela é pirralha, ela é pirralha. Eu tava assim, nossa, mas eu já tava adolescente quando eu tava assistindo isso. Um desenho pra crianças. Bluey. Sim. Bluey, eu já botei algumas vezes, só que... Alice não gosta. É porque ela tem um lá que é apaixonado. Eu já vi o do neném indiano? Não. É o pequeno... Little Mighty Berin. Pequeno Poderoso Berin. É um gurizinho, um bebezinho, que brinca e vai, bicho e tal, só que ele é super poderoso. E não tem fala no desenho. É só a parte de Ele é imagem. só um bebezinho. Ela adora, porque é aventura, entendeu? O guri fazendo Neném. aventura. Qual é? E tem o do cachorrinho que ela gosta também. É o Pets. Não tem bicho Aqui, lá. se vocês puderem depois buscar, existe hoje uma proposta, né, que são os desenhos de baixo estímulo. Eu já vi, tem vários. Que Eu separei interessante lá. também. O baixo Eu estímulo tento. ele não é só uma questão de cores e ritmo, não. É uma questão também de quantos cortes tem. Porque o attention tá. span, né, que é a nossa capacidade de manter, prestando atenção em alguma coisa por muito tempo, É menor. ele não é do começo ao fim do filme, mas quantos cortes o filme tem. Vou olhar. Então, Eu isso tenho é vários muito separados lá, só que ela... E outra tudo é dica neném. legal. De repetir, O neném. ela gosta de Tem que Neném. as crianças gostam de repetição porque elas amam previsibilidade. Quando elas legal. sabem o que vai acontecer, o sistema delas se sente seguro. Uma coisa que eu ia falar também é, se vocês quiserem, não sei se vocês têm essa pegada, mas já colocar, já que para ela hoje não faz diferença, coloca as coisas que ela gosta de assistir, que tem conversas, né, em inglês. Eu já coloco, haha. Eu coloco. muito Não, bom. eu coloco. Meu filho sempre Tudo em teve uma inglês. Não, ela facilidade muito assiste TV em grande. inglês, assim, né, a parte dela. E um desenho de jeito nenhum pras crianças. De jeito nenhum. Tipo, pode botar um Cavaleiro Zodíaco, um Dragon Ball Z ali, os caras saindo na Isso porrada. aí, Tá? Isso aí pra mim não é pra criança. Pode botar todos esses. Na verdade, assim, pra criança, pra mim, não pode ter... tem que ser de cooperação. Desenho Cooperação, de cooperação. As legal. pessoas estão cooperando entre elas. Boa. Tem batalha, competição, assim. Tem uns desenhos igual aquele Peppa Pig, que o pessoal... O Peppa Pig, eu acho que ele é mal interpretado. Eu vou te dizer... Fala que Vixe. ela briga com... Não, eu vou pedir pra pular isso aí. O Peppa Pig em inglês, vocês já assistiram o Peppa Pig em inglês? não. Gente, é muito fofinho. É porque em inglês ela fala assim, silly daddy. Ah, tá. Aí em português vira papai bobinho. É por causa da cultura. É diferente. Existe uma barreira cultural, entendeu? Mas o silly daddy é muito fofinho. Ela tá curtindo então o pai a dela. Peppa é mal compreendida. A Peppa é incompreendida, infelizmente. Artista musical. Artista musical? Cara, Banda, gente, artista e tal. Meu Deus. Chico. Chico. Boa. É a minha resposta mais lógica. Pierre do Simple Plan. Ok. Gostei da sua resposta. Viu? Um medo. Nossa, perder meus filhos. Da Letícia, minha vida. um medo. Bom, ultimamente tá sendo andar de avião, mas... Pois é, eu acho que a nação inteira, tá? né? Mas eu acho que não ter a possibilidade de ver a Alice... ver a Alice na fase Crescer. adulta, sabe? É isso Perder a aí. Alice, assim, eu acho que é um medo. Última, ambição. A minha ambição é a educação não violenta ser senso comum no Brasil. Porra, que legal. Muito boa. E ele, uma ambição. De transformar a Alice numa pessoa de bem. Boa. Vai ser, com certeza. Já é, né? Gente, é isso. Antes de finalizar, eu tenho que te dar seus presentes, né? E parabéns, você quebrou o também recorde quero, do tá? podcast. Não, pera aí, é pra convidada. Eu também Você- sou... Oxi! E o que eu estou fazendo aqui, então? Fernanda, você quebrou o recorde de episódio mais longo da história de Diga Aí. Sério? Eu vou dar parabéns porque, assim, eu tinha muito mais perguntas ainda pra fazer, pra mostrar como o tema é interessante. Então, fica o convite, você vai voltar de novo. Claro. Que a gente vai falar a gente vai falar da galerinha mais velha. Você atua com a parte até que idade? A vida adulta. A gente, inclusive, tá Então, pronto. virando a Psimama também um pouco para autoconhecimento. Olha tal, que legal. Todas as idades. Então vamos lá começar os presentes, tá? Primeiro do Five lá, que você fala que tem... Ó,
a parte massa. de kids, então você ganha um voucher. Vai, Letícia, toma também pra não encher o saco lá. Ele tá Pois pegando é. o brinde pra ele, porque é ele que vai no Five economizar esses R$100. Isso, Então, né? tudo Isso aqui bem. É duplo. Vocês duas vão ganhar cada uma canequinha igual a essa aí pra tomar um cafezinho. Tá aí, doido de aí. Eu achei Toma tão também. legal essa com tampinha. Achei Pois é. massa, que às vezes você para de beber um pouco, você deixa. legal Nossa, mesmo. muito legal. Vocês vão ganhar... Esse aqui não tem como, esse é muito bom. Olha só. Esse eu já tava olhando, era a hora que Você eu já cheguei. tava olhando aí, né? Eu vou e aí, ganhar. se eu não der aqui, eu vou estar lascado. Só que ela tá na dieta, então vem pra mim, tá? Não, Isso. Você ganha aqui seu presente da Tem Claídes. um dia liberado, entendeu? Entendi. Só estamos no dia errado. E De errado. com, óbvio, todo o respeito possível aos nossos Nossa, deve ter outros... café. Tem muita coisa. Aos nossos outros patrocinadores, pra mim, esse aqui é o mais legal, porque esse aqui eterniza. Então, tá aqui um presente da Vivian Kiabai para você, Nanda Perim. Peço que você abra Gente, aí massa isso. e, Tô dê uma, apaixonada no e trabalho leia o dela. que está na base. Fernanda Perim, seus ensinamentos podem mudar a sociedade. Parabéns. Viviane Kiabai. É isso. Massa. Fica esse brinde aí da gente. Parte dela. É animal. Ali tem um dela ali também, ó, que não é do Diga aí, mas é do estúdio, fica ali. Ela é sensacional. É o Museu Ferroviário? Normal, esse aí é. E ela, o que você pedir, ela faz. Então vale a pena depois bater um papo. Quem sabe fazer um negócio aí pra Vou pedir Piscimama. ela fazer um negocinho pra... Galera, diga aí. É isso. Pedimos desculpa pelo episódio mais longo, mas tenho certeza que ficou incrível. Eu, como sempre, saio pessoa melhor. E hoje eu tenho dúvida nenhuma que eu saí um pai melhor. E é isso. Muito obrigado, Fernanda, pelas considerações finais, se tiver. Botou o biscoito na boca. Letícia, muito obrigado pela sua participação. Minha esposa, minha companheira. Estamos fazendo... Acho que a gente tá fazendo um trabalho legal com a Alice e que a gente consiga manter. Porque a bichinha realmente é um tesourinho apaixonado por aquela Agora eu pequena. posso falar. Agora pode. Então eu passo pra você aí, Fernanda. Considerações finais. Nanda. Minha consideração final é que se você gostou do que eu disse aqui, você quer conhecer mais o meu trabalho, é só você ir em qualquer uma das mídias sociais, procurar Piscimama, P-S-I-M-A-M-A, de psicóloga, mama de mamãe. Lá eu dou dicas diárias. Eu tenho a assinatura Piscimama Flix, que também tem curso para te ensinar a educar assim, tem curso de sono, tem informações das mais variadas. E a gente também tem uma pós-graduação para quem quer trabalhar com isso. Ó, muito bom. Então, galera, não percam essa oportunidade. Fernanda, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite e a gente marca mais as É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Fui! Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.